Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou catequista, teólogo, aqui da Igreja Matriz São José do Avaí, e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus, e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe aí o seu like, a sua pergunta, dúvida, se você tiver, e vamos evangelizar, vamos passar esse vídeo aí para outras pessoas, para nos ajudarem, né, que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né, que nós estamos oferecendo. Estudo bíblico, não é, pela internet, gratuito, nós não pagamos nada, não cobramos nada, só a sua inscrição. Então, se inscreva e compartilhe, tá? E eu vou ficar muito feliz, né, se você puder me ajudar a evangelizar, ok? Então vamos rezar, vamos pedir ao Espírito Santo para nos iluminar, para que façamos mais um vídeo para a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu quero fazer com você a oração antes de ler a Bíblia, que é uma oração que eu fazia, né, quando eu fazia teologia, e que eu gosto bastante. Então, eu vou fazer essa oração aqui, para que a gente possa não só escutar a palavra, mas também viver a palavra. Né, como Nossa Senhora, ela guardava a palavra, mas ela vivia aquilo que ela escutava. Não é? Então, vamos lá. Jesus, mestre que dissestes, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Ficai conosco aqui reunidos para melhor meditar e comungar com a vossa santa palavra. Sois o mestre e a verdade. Iluminai-nos para que melhor compreendamos as sagradas Escrituras. Sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis ao vosso seguimento, sois a vida, transformai o nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes, de santidade e de apostolado. Amém. Então, pedimos aí que a palavra de Deus possa iluminar o nosso coração, porque é a palavra de Deus que nos guia, como diz o Salmo 118, né? A tua palavra é lâmpada que ilumina o meu caminho. Então, que a gente possa se deixar guiar pela palavra de Deus, ok?
Então, gente, vamos aí continuar o nosso estudo bíblico, que nós estamos fazendo o Antigo Testamento. Você pode fazer um estudo aí aprofundado comigo, ok? E nós já estamos aí já nos livros históricos. Já estudamos já todo o Pentateuco e agora estamos nos livros históricos. Já estamos lá no finalzinho dos livros históricos, que é o último livro, que é o livro dos Macabeus. Só que o livro dos Macabeus são 2 livros, então nós vamos levar aí algum tempo, tá? Porque eu também não vou correr, tá? Então a gente vai aí, com a graça de Deus, desdobrando, tá? Os 2 livros aí dos Macabeus, que infelizmente só tem na Bíblia Católica, um daqueles 7 livros que foram retirados pelos discípulos de Lutero. Então, você não vai achar na Bíblia Protestante. Então, se você quiser me acompanhar aí hoje, eu estou na Bíblia de Jerusalém. Então, se você tiver a Bíblia de Jerusalém, é na página 752. Mas, se você tiver outra Bíblia católica, não tem problema. É só você procurar aí na página que você vai achar. Nós estamos no primeiro livro, no capítulo. Hoje nós vamos estar no capítulo 12. Relação de Jonatan com Roma. Tá? Jonatan era um dos Macabeus, um dos irmãos, né, filhos. Tá? Nós já começamos lá. O primeiro livro conta o pai e depois os filhos. Tá? Nós já estudamos aí Judas Macabeu. Agora estamos estudando o irmão dele, Jonatan. Tá? Hoje ele vai fazer aliança com Roma, como o irmão dele já tinha feito. Porque Roma, gente, era o centro do mundo. O Império Romano, ele começou a dominar não só os judeus, mas toda aquela área do mar Mediterrâneo. Tanto que Jesus nasceu no auge, no apogeu do Império Romano. Ok? Então, os judeus, no começo, eles vão fazer uma certa aliança com Roma, porque, lembrando que os judeus estavam cercados de muitos povos que queriam destruí-los, então eles tinham que fazer aliança, né, com alguns, né, então eles fizeram aliança com os romanos para que eles tivessem liberdade de culto, porque os pagãos queriam acabar com o templo, não davam, então aquelas guerras que nós estamos acompanhando, principalmente eles queriam acabar com os judeus, os pagãos, destruir o templo, que já tinha sido reconstruído, por Esdras, Neemias, Zorobabel, companhia limitada, depois que vieram do exílio da Babilônia. E já estamos quase chegando no nascimento de Jesus, cento e poucos anos antes de Jesus. Então, já está sendo preparado o terreno para a chegada do Messias, que os judeus, claro, não vão acreditar, não vão aceitar, mas nós sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá, para a gente poder ler um pouco, estudar um pouco sobre o capítulo 12 do primeiro livro de Macabeus. Diz aí que Jonatas, que o tempo trabalhava em seu favor, escolheu alguns homens e os enviou a Roma para confirmar e renovar a amizade recíproca, tanto de Roma com judeus e os judeus com Roma, ok? Então eles queriam uma aliança com os romanos para se defenderem daqueles pagãos que estavam invadindo Jerusalém, e eles queriam poder ter a liberdade para cultuar Deus no templo, fazer os sacrifícios que os judeus faziam no templo. Tá? Também os espartanos, que eram outros povos dali, e os outros lugares enviou cartas no mesmo sentido. Os enviados, pois, dirigindo-se a Roma, entraram no Senado romano, ok? E disseram: o sumo sacerdote Jonatan e a nação dos judeus enviaram-nos para que renoveis a amizade e aliança com eles, tal como outrora, que eles já tinham feito uma aliança lá no passado com Judas Macabeu. E os romanos lhes entregaram cartas para as autoridades locais, a fim de que lhes favorecessem o retorno tranquilo até a terra de Judá. Lembrando que os judeus, Jerusalém ficava ali, na terra de Judá, que era
no Antigo Testamento a terra de Canaã, né, o templo foi construído ali, e depois de Salomão, né, houve uma divisão entre os reinos do norte. A capital era Samaria, e na capital do sul, né, a capital era Judá. E dessa tribo, da tribo de Judá, vai nascer o Messias, Jesus Cristo. Tá? Então, é por isso. Quanto às cartas que Jonatas escreveu aos espartanos, eis aqui a cópia. O sumo sacerdote Jonatas, o conselho da nação dos judeus, os sacerdotes e todo o povo dos judeus, aos espartanos, seus irmãos, saudações. Já em tempos passados foi enviada ao sumo sacerdote Onias uma carta da parte de Ário, vosso rei, atestando que sois nossos irmãos, conforme a copa que vai anexa. Onias recebeu com honras o portador enviado e aceitou a carta, na qual se falava claramente de aliança e amizade. Quanto a nós, embora não precisemos de tais coisas, pois temos por consolo os livros sagrados, os livros santos, ou seja, o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, que os judeus tinham, o Pentateuco, que já estavam, já tinham sido escritos, nessa época que os judeus já tinham os escritos dos profetas, os escritos históricos, o Pentateuco, tá? Então os judeus já tinham em posse deles os livros do Antigo Testamento, ok? Então olha como que eles se referem aos livros do Antigo Testamento. Os livros sagrados, os livros santos, porque é palavra de Deus. Ok? Então o Antigo Testamento também é palavra de Deus. Houve um herege na história da igreja chamado Marcião, que veio com uma heresia chamada marcionismo, que queria jogar fora o Antigo Testamento, porque nós já tínhamos o Novo, né? Então, eles falaram, não, temos que jogar fora o Antigo Testamento. Não, senhor. A igreja não aceitou isso. É uma heresia, porque o Antigo Testamento também é palavra de Deus. Claro que tem que ser interpretado com mais cuidado. Tá? O Antigo Testamento é o quê? Uma preparação para a vinda do Messias. Ele se cumpre, o Antigo Testamento se cumpre com a chegada de Jesus Cristo. Mas não quer dizer que a gente tem que descartar o Antigo Testamento. Tem muita coisa que serve para a nossa vida de hoje. Os salmos, os mandamentos, que a igreja tira do Antigo Testamento. Agora, claro que tem algumas coisas que para nós já não é mais para a gente. Aquelas leis lá do Antigo Testamento, lá para os judeus, não pode comer carne de porco, não pode isso, a lei do olho por olho, dente por dente. Essas coisas para nós já não servem. Era só para os judeus da época. Guardar sábado, essas coisas aí. Então, é por isso que tem que ter muito cuidado na hora de entender e explicar o Antigo Testamento, porque não é fácil. Tá? A igreja tem muito cuidado na hora de interpretar o Antigo Testamento, porque realmente não é muito fácil. É uma cultura totalmente diferente da nossa. Estamos numa época, lá de 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo. Então é totalmente diferente da cultura de hoje. Então não podemos interpretar o Antigo Testamento com a nossa cabeça de hoje. Senão a gente com certeza vai tirar conclusões precipitadas e erradas. Ok? Então a nossa consolação está nos livros sagrados. Então, para nós também, a nossa consolação tem que estar na palavra de Deus. Por isso que São Timóteo diz lá na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é útil para ensinar, corrigir, confortar. Toda a escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse. Tá? Então isso aqui é para nós. É o consolo das escrituras. Buscar consolo nas escrituras. Que estão em nossas mãos. Olha aí, tá? Então hoje, graças a Deus, a Bíblia está aí, não temos desculpa. Além de termos a Bíblia em casa, que não é para ficar pegando poeira, eu sempre falo isso, não é? É para quê? É para a gente. Hoje tem pregações, não é? Então, gente, hoje a gente não tem culpa. Eu não gosto de ler, mas você pode ouvir. Eu não tenho paciência para ler. Eu não leio a Bíblia, a gente dá essa desculpa, né? Eu não leio a Bíblia porque eu não gosto de ler.
Ouve, vai ouvir uma boa pregação, nosso canal aqui tá para te ajudar. Bota lá no celular lá, né, e vai ouvindo, vai trabalhando, vai estudando e vai ouvindo a palavra de Deus. Então você não tem desculpa, ok? Fizemos a tentativa de enviar-vos uma embaixada para renovar a fraternidade e amizade, tá, convosco, a fim de não nos tornarmos estranhos a vós. De fato, passou já muito tempo desde que nos mandastes a vossa embaixada. De nossa parte, muito tempo, tá, nas festas e nos outros dias estabelecidos, lembramos-nos de vós nos sacrifícios que oferecemos e nas orações, porquanto é justo e conveniente recordar-nos dos irmãos. Então, os judeus, eles faziam muitas festas, eles tinham muitas festas. A Páscoa, o Pentecostes, né? Tinham as festas das tendas, eles tinham a festa de Yom Kippur. Então, os judeus, eles tinham muitas festas. Então, não é pecado ter festa, fazer festa na igreja, né? Não é pecado ter festa junina na igreja, festa dos santos, Natal, a Páscoa, não é pecado, e até mesmo na sua família, né? O aniversário, o casamento, não é pecado fazer festa, tá? Claro, desde que seja uma festa decente, né, gente? Não que não tenha as músicas, né, obscenas, né? Então que não tenha danças sensuais, mas se for uma festa decente, não é pecado. E os judeus aqui, eles ofereciam sacrifício, tá vendo? Ele falando. Então, os judeus, eles ofereciam sacrifício, eles tinham um templo, tá? Então, quando eles tinham um templo, o sumo sacerdote oferecia um cordeiro, né, às 6 da manhã e às 6 da tarde para a purificação do povo. Hoje, nós não precisamos mais disso, porque o nosso sacrifício agora é o de Cristo, que é perpetuado, renovado na Santa Missa. Então, por isso que a gente já não faz mais sacrifício de animal. E os judeus não fazem mais porque eles não têm mais o templo. Foi destruído no ano 70, depois de Cristo. Ok? Então, como eles não têm mais o templo, eles não fazem mais sacrifício de animais. Ok? Sentimos alegria pela vossa glória. Olha aí que interessante. A nós, contudo, envolveram-nos muitas tribulações e muitas guerras, pois os reis, nossos vizinhos, nos atacaram. Então, gente, nós também teremos tribulações. Os judeus tiveram tribulações, os cristãos também tiveram tribulações, e Jesus diz no Evangelho: vós tereis tribulações. Coragem, eu venci o mundo. Guerras sempre houve, né? Sempre houveram guerras. A gente tem que continuar firme em Deus, né? Quando acontecer esse tipo de coisa, a gente está sempre firme em Deus, na presença de Deus, e nós vamos seguindo em frente, tá? Durante essas guerras, porém, não quisemos molestar-vos nem os outros nossos aliados e amigos, porque recebemos do céu o socorro que nos ajuda. Olha a fé deles, tá vendo? Então, a fé dos judeus é que Deus combatia por Israel, não é? Então eles tinham fé que aquela guerra deles ali era uma guerra santa, tá? Então era a cultura deles. Eles achavam que Deus estava com eles, por isso que eles tinham que acabar com os inimigos, que era o Deus de Israel combatendo contra os deuses pagãos. Por isso que eles faziam aquela matança toda, aquele arraso todo. Entendeu? Eles achavam que vinha do céu. O socorro que nos ajuda. Então, gente, para nós também tem o socorro do céu. Nas nossas tribulações, nas nossas guerras hoje contra o mal, contra o pecado, nós temos que buscar a ajuda do céu. Como? Rezando, nos encomendando a Deus. Tá? Então, por isso que a gente tem que buscar sempre o socorro do céu. Nos encomendar a Deus, né, a Nossa Senhora, aos anjos e aos santos. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha do bem contra o mal. Ok? Assim ficamos livres de nossos inimigos, que foram humilhados. Tá? Tendo, pois, escolhido Numênico, filho de Antíoco, e um outro nome lá muito difícil de falar, filho de Jazão,
enviamos aos romanos para renovar a amizade e a aliança que nos uniam a eles outrora. Demos-lhes instruções também para que fossem ter convosco, para saudar-vos e entregar-vos essa nossa carta, referente à renovação da nossa fraternidade. Agora, pois, fareis bem em responder-nos sobre este assunto. Então, eles enviaram representantes com uma carta aos judeus para os romanos para que eles fossem amigos, né? Que eles fizessem uma aliança contra aqueles povos, né, que queriam fazer guerra aos judeus, ok? Segue a cópia da carta por eles outrora enviada a Onias, que era o sumo sacerdote da época, né? Ário, rei dos espartanos, ao grande sacerdote Onias, saudações. Encontrou-se um documento referente aos espartanos e aos judeus, a informação de que são irmãos e que pertencem à descendência de Abraão. Lembrando, gente, que os judeus, eles são da descendência de Isaac, tá? Esses espartanos eram da descendência de Ismael, filho de Abraão com Agar. E Israel é filho de Abraão com Sara, ok? Então, por isso que eles falam que eles são irmãos. Como hoje lá Israel e Palestina. Os árabes, os muçulmanos. Israel é descendência de Isaac e os árabes e os muçulmanos são descendentes de Ismael. São irmãos, são filhos de Abraão, deviam se entender, preferem guerra, matar o outro. Fazer o quê? Agora, pois que cheguemos ao conhecimento disso, fareis bem se nos escreverdes sobre a vossa situação. De nossa parte, respondemos que o vosso gado e os vossos bens são nossos, da mesma forma como aquilo que nos pertence é vosso. Ordenamos, pois, que vos seja enviada uma mensagem nesse sentido. Então, eles também queriam fazer aliança também com aqueles irmãos, né, descendentes de Ismael, como eles também fizeram com os romanos, ok? Entretanto, Jonatas soube que os generais de Demétrio haviam regressado com um exército mais numeroso que antes, a fim de atacá-lo. Tá vendo? Sempre queriam atacar os judeus para derrotar os judeus, saquear o templo, igual fez Nabucodonosor, Antíoco Epífanes. Todos eles queriam derrotar os judeus, tomar a terra de Jerusalém, não é? E também as coisas do templo, que o templo era luxuosíssimo. Os ouros do templo, tudo aquilo, né, que o templo era feito, era uma pompa, né? Partiu então de Jerusalém, marchando ao encontro deles na região de Amate, sem dar-lhes tempo de entrarem no seu território. Enviou espiões ao acampamento inimigo, aos quais, voltando, referiram que eles estavam já preparados para cair de surpresa sobre os judeus durante a noite, tá vendo? Então eles já estavam ali armando para poder atacar os judeus durante a noite. Por isso, logo que se pôs o sol, Jonathan ordenou aos seus que vigiassem e ficassem de armas em punho, preparados para o combate durante toda a noite, e destacou sentinelas avançadas ao redor do acampamento. Então, gente, claro que a nossa guerra hoje não é mais contra pessoas de carne e osso, é uma guerra espiritual. Então, essa noite aqui, o sol, não é um símbolo, né, de quê? O sol ilumina, é o dia, né? A noite é as trevas. Então, o inimigo ataca durante a noite, nas trevas. Né? Mas nós não, nós temos a luz, que é Deus. Né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Tá? Então, é muito importante também a gente estar de prontidão, a gente estar de alerta, não é? Para as guerras espirituais que nós estamos travando. Por isso que é bom a gente rezar na madrugada. Tem aí o Frei Gilson, maravilhoso, né? Quando ele reza aí às 4 da manhã. Quanta gente rezando com o Frei Gilson, né? Tanto na quaresma, depois aí na quaresma de São Miguel também, a gente reza durante a madrugada. Né? Para quê? Porque Jesus manda vigiar. A gente não sabe o dia nem a hora, então vamos vigiar, porque o mal ele não dorme. Então é mais ou menos isso. Voltando, por isso a notícia de que Jonathan e os seus estavam prontos para o combate
Então armaram fogueiras em seu acampamento e retiraram-se. Tá? Mas Jonathan e os seus nada perceberam até pela manhã, pois viam as fogueiras acesas. Então partiu Jonathan em sua perseguição, mas não conseguiu alcançá-los. Eles já haviam atravessado o rio. Foi nessa ocasião que Jonathan se voltou contra os árabes, chamados Zabadeus, batendo-os e apoderando-se de seus despojos. Então, eram outros, né, também descendentes de Ismael, os árabes, né, são descendentes de Ismael, que também queriam atacá-los. Né? Então, é triste. Desde essa época, né, que há essa batalha, essa guerra lá no Oriente Médio, por batalhas, né, por Jerusalém, entre os judeus, os muçulmanos, né, que são descendentes dos árabes. Ok? Depois, tendo levantado o acampamento, dirigiu-se a Damasco. Damasco, onde São Paulo foi convertido. Né? São Paulo, que era perseguidor dos cristãos, ele se perseguiu, foi convertido ali na estrada de Damasco. Né? E percorreu toda aquela região. Também Simão tinha partido e percorrido o território de Ascalon e as fortalezas vizinhas, onde se dirigiu depois contra Jope. Jope é citado lá nos Atos dos Apóstolos, que São Pedro foi evangelizar nessa cidade. Assenhorando-se dela, ou seja, dominando. Né? De fato, chegaram-lhe aos ouvidos a intenção dos habitantes de entregarem a fortaleza aos partidários de Demétrio. Por isso, deixou ali um destacamento de soldados para guardar aquele lugar ali, para que ali não fosse dominado pelos inimigos. Ok? Tendo regressado, Jonathan convocou a Assembleia. O que é a Assembleia? A igreja. É a Assembleia do Antigo Testamento, é a igreja do Antigo Testamento. Ok? Dos anciãos. Quem são os anciãos hoje? São os bispos. São os nossos bispos, que cuidam, zelam pelo povo e pela doutrina. Ok? São Paulo chamava os bispos de anciãos. Os anciãos do povo, e com eles tomou a decisão de edificar fortalezas na Judéia, levantar aí mais os muros de Jerusalém, tá? Que hoje lá é o Muro das Lamentações, né? E erguer uma alta barreira entre a cidadela e a cidade. Assim se efetivaria a separação entre ambas, para que a cidadela ficasse isolada e seus ocupantes não pudessem nem comprar nem vender. Então se reuniram para reedificarem a cidade. Tendo caído uma parte do muro da torrente que dá para o levante, Jonathan fez reparar a seção chamada Cafenata. Simão, por sua vez, reconstruiu, fortificando-a e muniu-a de portas e ferrolhos. Então, os dois irmãos macabeus começaram a reconstruir, né, a cidade, né, aquilo que estava destruído. Eles começaram a reconstruir a cidade de Jerusalém. O amor que eles tinham pela cidade de Jerusalém, que hoje lá é a cidade das três religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ok? Jonathan cai nas mãos de seus inimigos. Trifão, entretanto, ambicionava tornar-se rei da Ásia e cingir o diadema depois de eliminar Antíoco Epífanes. Não, o filho de Antíoco Epífanes, né? Que tinha morrido, pai, depois herdou o filho, e agora esse Trifão, que era outro rei pagão, dominou, né, o filho de Antíoco Epífanes e acabou derrotando ele, ok? Mas receava que Jonathan não permitisse ou que lhe fizesse guerra. Por isso procurava capturá-lo para poder livrar-se dele. Tendo, pois, levantado o acampamento, dirigiu-se a Bet-San. Também Jonathan, saindo ao seu encontro com 40.000 homens escolhidos para um combate ordenado, marchou até Bet-San. Quando Trifão viu que ele tinha chegado com um exército numeroso,
ficou com receio de estender a mão contra ele. E o recebeu com honras, apresentando-o a todos os seus amigos e oferecendo-lhe presentes, além de ordenar a seus amigos e às tropas que lhe obedecessem como a ele próprio. Tudo mentira, gente. Tudo falsidade, não é? Para poder dominá-lo e depois acabar com ele. Isso aí chama-se astúcia. Não é? O inimigo, né? O Padre Léo tinha uma pregação muito boa sobre isso. Não é? Cuidado com quem você lida. Não é? O inimigo, ele falava, né? O inimigo pode nos fazer muito mal, mas somente um amigo pode nos destruir por completo. Por quê? Porque nos conhece. Então, cuidado, porque às vezes você pensa que é amigo, mas por trás amigos você tem que ter pouco, né? Mas que sejam fiéis, né? E sejam amigos de Deus, não amigos do encardinho, né? A seguir disse a Jonathan: por que motivo causaste transtorno a toda essa gente, se não há entre nós ameaça alguma de guerra? Por isso mandou-os de volta às suas casas, depois de escolheres para ti uns poucos homens que estejam contigo, e vem comigo, e eu entregarei a ti, junto com outras fortalezas, o restante das tropas e todos os encarregados dos negócios. Depois, tomando o caminho de volta, partirei, pois, e para isso que estou aqui. Acreditando nele, Jonathan agiu de acordo com as suas palavras, licenciou as suas tropas que se retiraram para a terra de Judá. Está vendo, coitado? Estava acreditando, né, nas falsas promessas dele, né? E reteve consigo 3.000 homens. Desses deixou 2.000 na Galiléia e 1.000 partiram com ele. Apenas, porém, entrou Jonathan, na cidade do Egito. Os egípcios fecharam as portas, apoderaram-se dele e passaram ao fio da espada todos que com ele tinham entrado. Olha só que maldade, tá vendo? O que é o mal? Né? A seguir, Trifão enviou seus soldados e a cavalaria para a Galiléia e a grande planície, a fim de liquidar com todos os homens de Jonathan. Esses, porém, ao tomarem conhecimento de que ele tinha sido aprisionado e fora morto com todos os seus companheiros, exortaram-se uns aos outros e avançaram em linhas cerradas, prontos para o combate. Vendo então que os que os perseguiam, que eles lutavam por sua vida, voltaram para trás. E eles chegaram todos sãos e salvos à terra de Judá. Aí choraram Jonathan com seus companheiros e ficaram possuídos de grande temor, de morrer também, né? Ninguém quer morrer. Perderam o líder deles. Aí choraram Jonathan com seus companheiros e ficaram com grande temor. E todo Israel entrou num pesado luto. Então as nações circunvizinhas todas procuraram exterminá-los, dizendo: eles não têm mais quem os comande nem quem os ajude. Agora, pois, é o tempo de atacá-los e de cancelar do meio dos homens até a sua lembrança. Olha só, então, é o que eu venho falando. Eles queriam mesmo acabar com os judeus, com o povo judeu, com o povo de Israel. Não é? Isso aí a gente vê lá, né, desde lá de Nabucodonosor, né, dos reis da Pérsia, da Babilônia, e depois agora, né, os reis pagãos aqui que nós estamos vendo. Então, morreu o pai de Judas Macabeu, depois morreu Judas Macabeu em batalha, agora morre Jonathan também em batalha. E agora quem vai assumir na próxima aula que nós vamos ver? Simão, sumo sacerdote e etnarca dos judeus. Então, os judeus, para não ficar sem um líder, agora na próxima aula eles vão. Agora nós vamos ver na próxima aula, quem vai comandar os judeus vai ser o irmão de Jonathan, Simão. Tá? Eram nomes muito comuns para os judeus. Simão, Judas, Jonathan, eram nomes, né, que a gente já vê já no Antigo Testamento, muitos nomes parecidos, né? E Jesus vai escolher até alguns para apóstolos, né? Jesus tinha Simão Cananeu,
próprio Pedro, né, que se chamava-se Simão, depois de Jesus mudou o nome, não é? Judas tinha dois, Judas Tadeu, Judas Iscariotes. Então, alguns nomes, né, muito que os judeus tinham, né, tinham bastante nomes com esses nomes. Então, gente, na próxima aula, não acabou ainda, tá? Mas aí vamos continuar. Então, agora nós vamos ver o reinado do irmão de Jonathan Macabeu. Agora, Simão Macabeu, que vai ser ordenado sumo sacerdote e vai comandar os judeus, né, vai continuar defendendo, né, os judeus da ameaça desses pagãos aí que querem acabar com Israel. E ele vai reinar do ano 142 até o ano 134 a.C., aí pertinho já do nascimento de Jesus, tá bom? Mas isso aí é assunto para a nossa próxima aula, se Deus quiser. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.